Shalom, meus queridos, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui estudando a Paraxá e hoje, né, nós estaremos falando um pouquinho sobre a Paraxá Vaiera, ok? Eu quero dar um título, né, a essa Paraxá, né? Paraxá Vaiera, quando o infinito se revela no humano, ok? Paraxá Vaiera, ela vai de Bereshit 18:1 a Bereshit 22:24, e é uma das mais sublimes parashiot da Torá. Uma paraxá muito densa, muito intensa, muito gostosa. É o relato, né, onde o infinito se aproxima do finito, onde o divino visita o humano e onde o amor e a justiça e o sacrifício se reencontram no coração de Abraão Avinu. A palavra que dá nome a essa paraxá é Vayera, significa e apareceu, né? E foi percebido, foi visto, foi observado, né? O versículo inicial diz, né? E apareceu o Eterno a Abraham nas planícies de Mamré, enquanto ele estava sentado à porta da tenda no calor do dia. Parashat Vayera, ela acontece, né? Logo depois, esse microfone mais aqui, logo depois, né, de Avraham Avinu estar se convalescendo, né, da sua milá. E é por isso que a gente diz que ela é onde o divino, né, se conecta com o humano, porque o Eterno, segundo os nossos sábios nos falam, foi fazer uma visita, né, ao amigo doente, né? Foi fazer uma visita àquele seu amigo que estava adoecido. Deixa eu ver se eu melhoro pelo menos o microfone aqui. Eu não sei se ele está com um volume bom. Ah, está sim. Pronto. Então, para a gente continuar aqui, né? É, a Parashat Vayera acontece logo depois da circuncisão, né, de Avraham Avinu, e é um momento muito bonito, porque é onde o Eterno vem, né, na sua teofania, vamos dizer assim, visitar Avraham Avinu, visitar aquele que estava enfermo, né, se convalescendo, na verdade, se recuperando da sua milá do capítulo 17. O Zohar HaKadosh, no tomo 1, né, página 101a, ensina que Vairá é a manifestação do infinito, do Ein Sof, ou seja, da luz que não tem fim, né? Daquele que não tem fim, na consciência do justo. Então é essa revelação, esse brilho na mente do justo. O Eterno se revela não como um conceito, mas como uma presença viva, íntima, que se mostra no cotidiano do homem, que purificou o seu coração, que tirou, né, aquela capa, aquela casca, não é, que encobria. Assim, essa paraxá nos ensina o segredo mais profundo. Hashem se revela não nas alturas celestes, mas na hospitalidade, na compaixão, na fé e na obediência, nas ações humanas que são santificadas. Ou seja, coisas que nós julgamos serem coisas pequenas e que no final das contas, se nós usamos com amor, com sinceridade, não é? Se nós fazemos para o eterno, acima de tudo, elas são santificadas. Bom, o texto diz: e apareceu o Eterno, né? A revelação como resposta ao amor. Rashi explica que Deus apareceu a Abraão para visitá-lo, pois ele se recuperava da sua circuncisão, no capítulo 17, obviamente. Eis aqui um ensinamento tremendo. A primeira aparição divina, aberta mesmo na Torá, ocorre como um ato de Bikur Holim, ou seja, de uma visita ao doente. Não é? Então, a ideia que nós temos é justamente essa: Deus também cumprindo a sua Torá e fazendo, né, uma visitação. E é interessante que não é uma visita para curar, para fazer, sabe, sensacionalismo, nada disso, mas é uma visita. Uma visita de um amigo, uma pessoa que estima, não é, carinho por aquele outro. O Rebbe Lubavitch, na verdade, ele também comentava que isso não é uma coincidência, né?
a Shin se manifesta quando o homem se eleva num nível de bitul, né? Ou seja, de anulação do seu ego. Ou seja, Abraão se submeteu à vontade de Deus, se submeteu a fazer aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Então ele fez um bitul, ele começou a se anular, né? Mais uma vez. Ele já tinha saído da onde ele estava, ele podia exigir algumas coisas do Eterno, mas ele se anulou e mais uma vez, né, cumpre o desejo de Deus. Então, Abraão, ao circuncidar-se aos 99 anos, retirou de si o último vestígio do seu próprio ego, né, daquele ego espiritual. É interessante que o Tania, no capítulo 20 e 21, ensina uma lição muito interessante, né? Que a essência divina se revela apenas onde há espaço para ela se revelar. Ela não vem aonde a pessoa não se esvaziou, né? Então a pessoa precisa se esvaziar para que possa se encher daquilo que é de Deus, não é? Isso é, onde o eu é removido, né? O eterno pode habitar, pode trabalhar. Assim, então, Vaiará é o encontro do Ein Sof com o homem humilde. O Rambam, Maimônides, perdão, escreve no Moreh Nevuchim que a profecia habita apenas onde há pureza e humildade. E Narmânides, né, o Ramban, né, observa que o local da revelação, as planícies de Mamré, simboliza o campo da ação, isso é, o mundo físico, né, o local de baixo. O sagrado, então, se revela no ordinário, quando o homem transforma o seu cotidiano num altar da presença divina. Então, assim, quando nós transformamos coisas simples, por exemplo, como agora, vou beber água, né? A gente pega o copo d'água e a gente transforma isso num ato de excelência para Deus, num ato sagrado. Fazendo o quê? Abrahá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nihya bidvaro. E aí, o simples ato de saciar a minha sede passa a ser secundário. Isso se torna um ato sagrado. Opa, aqui? É que o bichinho tá brincando ali. Passa a ser um ato sagrado, um ato de temor aos céus, agradecimento a Deus, porque Ele criou tudo pelo poder da Sua palavra, né? E assim, transformamos coisas simples em coisas sagradas. Logo após, né, a gente tem Abraão e os três visitantes, o mistério da hospitalidade divina, né? Após dizer Vaierá, a Torá continua. E ele levantou, né, os seus olhos e viu três homens que estavam em pé diante dele. Bereshit 18, verso 2. Talmud, em Baba Metzia, página 86b, declara: maior é o ato de receber hóspedes do que receber a Shekhinah. É a velha máxima, né, de Sukkot, né, o Shpizim, né, tem até um filme maravilhoso, né, antigo, mas maravilhoso, sobre o ato de receber, né, visitantes, né, um Shpizim. Abraão interrompe a visão divina para servir os visitantes. E justamente por isso revela a Shekhinah no serviço ao próximo. Ou seja, quando você abre mão de coisas muito espirituais e você passa a servir, não é? De espelho para Deus se revelar, se refletir em você para os homens aqui na terra, é óbvio, a Shekhinah, a presença do Eterno, se torna notória, ok? Então Abraão interrompe, né, essa visão divina para servir os seus hóspedes, para servir as pessoas que estão chegando, e justamente por isso ele acaba revelando a Shekhinah, ou seja, a presença do Eterno, né, no serviço ao próximo. O Zohar nos ensina, tem uma lição interessante sobre isso, que aqueles três homens representam os três pilares do mundo. Está em Pirkei Avot, né? 1, 2, Mishnah 1, né? Ponto 2, que diz que as três coisas, né? É claro, tem uma pequena variação, mas nessa Mishnah é interessante porque fala das três coisas que sustentam o mundo, que é Torá, Avodá e Gimlut Chassadim, né? O estudo, o serviço e a bondade. Olha que interessante, né? Abraão encarna o Hesed, essa bondade, né? Yitzhak, a Givurá, a força, né? E Yaakov,
o Tiferet, o equilíbrio, que é justamente a Gemilut Hassadim, né? A gente falou das três coisas, então elas estão sobrepostas, ok? Bom, a visita dos três é uma unificação dessas forças, o reflexo das sefirot de amor, disciplina, harmonia, que sustentam o cosmos, conforme o Sefer Yetzirah. Ou seja, numa linguagem clara, né, a Kabbalah para nós, né, uma coisa, eu não gosto muito de falar assim, uma Kabbalah para nós e tal, mas uma coisa mais prática para nós, colocar isso em prática, né, é justamente isso, a unificação dessas três forças, não é? O amor, a disciplina, que a Avodá, o serviço é disciplina, e a harmonia, né, que sustentam o cosmos conforme você Dizirá. A harmonia é justamente isso, é doar, é estar em conexão, é estar sendo útil ao próximo, né? Bom, esse reflexo é falado no Sefer Yetzirah, tá? No capítulo 1, verso 4, né? Assim a tenda de Abraham é um microcosmos do universo. Olha que coisa linda! Ela é aberta em quatro lados, assim nós aprendemos, né? Ela é sustentada com um pilar no meio ali e ela era amarrada, né, nas suas pontas e era aberta nos quatro cantos, né, fazendo menção aos quatro cantos do mundo, né, norte, sul, leste, oeste, querendo dizer que assim como a glória de Deus, né, preenche toda a terra, sua glória está em toda a terra, ou seja, sua presença está em toda a terra, né, ajudando a todos, abençoando a todos, assim também a tenda de Avraham Avinu estava aberta para todos os lados, para os quatro cantos, né? Então ela é aberta em quatro cantos, conforme o nosso Midrash em Bereshit Rabá 48:9 diz para nós, símbolo do acolhimento universal. Como diz um ditado, as asas da Shekhinah estão abertas, né, para todos. O próprio Eterno disse, né, no profeta Ishayahu, né, a mão do Eterno não está encolhida, seus ouvidos não estão fechados, né, para que ele possa abençoar, para que ele possa ouvir as orações. Mas somos nós que fazemos pequenos empecilhos, pequenas coisas, né? Construímos pequenos muros de dificuldade e acabamos interrompendo, né, a chegada da Shekhinah, a chegada das Brachot na nossa vida. Então que a gente derrube esses muros hoje, né? O Bahir ensina que quem abre sua casa abre os céus sobre si. Então, é uma singular muito poderosa receber visitantes, receber pessoas, principalmente pessoas que falam de Torá, pessoas que falam das coisas do Eterno, é de um poder inacreditável. Se eu pudesse dar um conselho cabalístico hoje, não é? Eu diria para você receber bons visitantes, pessoas, para você ajudar essas pessoas, auxiliar essas pessoas, né, e recebê-los para que a sua casa seja realmente um porto seguro para Shekhinah. Abraham também transformou o seu lar em um Beit HaShekhinah, né, como eu acabei de falar, uma morada para a presença divina. Como que as pessoas dissessem assim, poxa, ali está a presença divina. E quando apontavam, viam a casa de Abraão, não é? Bom, Sará e o riso. Nessa paraxá, a gente encontra que quando os homens visitam Abraão Avino, eles dão uma promessa para ele, né? O Eterno dá uma promessa para ele, e Sará, ela dá ela dá um sorriso, né? Ela meio que sorri, ela fala, poxa, como é que pode isso, né? Sendo eu já idosa, né, velha, eu vou como é que se diz? Gerar filhos e tal. Abraão, meu senhor, já está velho também. E aí, quando os anjos anunciam o nascimento de Yitzhak, ela ri. E é interessante porque o nome de Yitzhak, a raiz é sorriso, né? É interessante isso. Sara riu consigo mesma, dizendo: depois de envelhecida terei prazer, Bereshit 18:12. E o riso, tzchok, aqui, como eu sempre explico, não é um riso de zombaria, mas um espanto diante da possibilidade do impossível. É até interessante porque os próprios anjos, né, que estão ali, os malachim que estão ali, eles se assustam porque eles estão acostumados a lidar com o agir do Eterno, o trabalhar do Eterno, e eles, nesse diálogo interessante, eles perguntam: acaso há alguma coisa impossível para Deus? É como se eles perguntassem para ela: você
já viu Deus deixar de fazer alguma coisa porque não tinha poder para fazer? Vocês conhecem um outro lado de Deus que nós não estamos conhecendo? Não é? Porque você vê um choque de realidades, né? Na realidade dos anjos e a realidade dos seres humanos, querendo mostrar que nós estamos sempre colocando em dúvida aquilo que nós cremos. Nós cremos que o Eterno é todo-poderoso. Ele é todo-poderoso. Ele é o Magna Abraham, ele é o nosso escudo, ele é o escudo de Abraão. Mas nós, às vezes, ficamos assim como que se Deus não tivesse condições de fazer alguma coisa, ou mesmo de julgar, ou mesmo de, né, nos abençoar e fazer com que coisas boas aconteçam, mesmo que aos nossos olhos pareçam coisas ruins. E aí é um choque de realidade, pois os anjos aqui nesse diálogo tão bacana, né, tão interessante, né? Os anjos estão dizendo: poxa, mas será? Será que existe algo? Vocês estão sabendo de algo que nós não estamos sabendo, né? Que Deus pode deixar na mão alguém? E é óbvio que não é? Então há um choque de realidade justamente para nós aprendermos, né? E cairmos em si novamente. Então o riso troca aqui não é zombaria, mas é um espanto diante da sua impossibilidade, diante da sua condição. E o nome do filho acaba sendo Yitzhak, que vem de Tzrok, ele rirá, né? E simboliza a transformação do absurdo em milagre, daquilo que a gente acha que não pode, mas acaba acontecendo, daquilo que a gente acha que Deus talvez não fará, e Deus faz assim porque ele quer fazer, não porque ele está devendo alguma coisa, mas porque ele quer fazer. Olha que interessante. O Rebbe, né, o nosso Rebbe, o Rebbe Lubavitch, explica que o riso é o som da fé quando ela rompe os limites da razão. Então, o riso é aquela coisa de isso não pode ser verdade. É isso que está acontecendo, né? O riso é justamente essa coisa que diz assim: uau, eu não mereço isso. Ou me belisca, né? Tem isso, me dá um beliscão aqui. Então o Rebbe sempre dizia que o riso é o som da fé, quando ela rompe os limites da nossa razão. E o Walter Rebbe, né? Rebbe Shneur Zalman Liadi, no Tânia, no capítulo 33, ou no Tania para alguns, né? Fala que a alegria é a expressão natural da alma quando ela percebe que não há outro além de Deus. Opa! O Spike tá ali comigo aqui e tá brincando ali, né? Então esse sorriso, né? É a alegria, é a expressão natural da alma quando ela percebe que não há outro além de Deus. Ein od milvado. Ein od milvado, ein od milvado, ein od milvado, ein od milvado. É? Então, é isso. Sara representa a alma receptiva que acolhe a promessa divina mesmo quando a razão diz não. E é necessário, né, nesse ponto, né, que a Paraxá nos ensina, a gente entender esse mistério, né, se é alguns dizem mistério, essa coisa gostosa de saber que o Eterno é poderoso para realizar e que nós vamos sorrir no final, né? A fé, então, o que a Paraxá ensina é que a fé não é cega, é transracional. Eu vou repetir, ela é transracional. Ela ultrapassa o raciocínio, a razão, não é? Mas sem contradizê-la. A fé também não é ignorante. O Eterno, na Torá, nunca diz para a gente acreditar. Ele diz para a gente saber. Ele diz para a gente entender. Então nunca é só acreditar, né? Mas é a gente entender, a gente compreender, a gente meditar. Então, essa fé, apesar de ser transracional, ultrapassar o raciocínio ou a razão, ela nunca contradiz o mesmo raciocínio ou a mesma razão. Ela não nega a lógica. Na verdade, ela transcende, ok? Vou puxar aqui, senão o Spike vai pegar meu tzitzit. Bom, por final, a gente tem o texto que fala nessa paraxá de Sodom e Amorá, né? Sodom e a intercessão, justiça que brota do amor. Em seguida, então, Deus revela, né, nessa paraxá a Abraham que pretende, né, destruir Sodom e Amorá. Abraham, o homem da bondade, se levanta em súplica, né?
em Bereshit 18:25, ele vai dizer: não fará o juiz de toda a terra justiça? Aqui vemos o paradoxo do justo, amar tanto a Deus que ousa dialogar com ele. Então há um carinho tão grande de Avraham Avinu por Deus e de Deus por Avraham Avinu, porque esse diálogo só acontece porque Deus, né, Kadosh Baruch Hu, olha, né, Kadosh Baruch Hu, olha para Abraão e olha em volta e diz assim: eu não vou ocultar a Abraão, né, nada do que eu vou fazer, sabendo que ele será uma grande nação, né? Então eu vou conversar com ele, eu vou falar com ele, ó, eu vou fazer isso, isso e isso. E é por iniciativa do carinho de Deus e do respeito de Deus por Abraão que Abraão ele se sente na condição de conversar com Deus. O senhor tomou a iniciativa, então deixa eu falar com o senhor permite agora eu falar com o senhor? E o Zohar, primeiro tomo, na página 105b, ensina que Abraão se tornou o canal da Gevurá dentro da Hesed. Olha que interessante, ele se torna um canal para Gevurá, um canal para resistência, né? Um canal para algo forte, né? Dentro da Hesed, a força da justiça dentro do amor. Ele não contesta Deus, mas ele revela em Deus a própria compaixão. Então, através da Hesed, né, ele mostra que na justiça também há bondade, e que na bondade também há justiça. E vice-versa, né? O Talmud, em Brachot 7a, diz o seguinte: Deus deseja a oração dos justos. Então, às vezes, coisas são feitas, acontecem conosco, sejam pegadinhas de Deus, se eu posso dizer assim, ou coisas afins, justamente para nós rezarmos, para nós conversarmos com Deus, para nós abrirmos a boca e reconhecermos quão grande o Eterno é diante de todas as coisas pequenas que se levantam contra nós. É justamente a ideia de Davi e Golias, né? Onde Davi, quando vai lutar com Golias, ele deixa uma sentença muito interessante, né? Goliat, né, se levanta para falar contra os filhos de Israel, mas Davi da Meller, ele olha para Goliat e olha para o povo e vê o povo amedrontado porque o povo está dizendo é um gigante, mas Davi da Meller apela para essa amizade entre Deus e o seu povo. Davi da Meller diz: ele é incircunciso. Goliate não tem circuncisão, ou seja, ele não tem aliança, ele não tem intimidade, ele não faz parte do povo, não faz parte da família. E é isso que nós devemos entender. Hashem é o nosso Pai, é aquele que está conosco, é aquele que deseja ouvir a nossa voz, é aquele que deseja ter um relacionamento conosco, se é que eu posso dizer assim. Por isso, revela o decreto para que Abraão interceda. Porque a misericórdia se manifesta quando o homem se levanta por outro homem. É assim que a misericórdia é revelada. É assim que a misericórdia se manifesta. Quando uma pessoa se levanta em favor da outra. E nisso, quando a gente tem todo esse diálogo, toda essa conversa e toda a ação de Deus, né, em Sodoma e Amorá, depois nós vemos no capítulo 21 o nascimento de Yitzhak, a luz do impossível. Né? Lá no capítulo 21, Sará finalmente dá a luz a Yitzhak, e o Urashi, né, cita o Midrash dizendo que todos que ouviram riram com ela, né? Tzchok, né? Todos riram com ela, dizendo assim: uau, uns riram de achar isso impossível, né? Ela não pode ser verdade. E outros riram porque disseram assim: uau, eu conheci essa mulher, eu conheci essa família. Quanto tempo eles estão pedindo? Há quanto tempo? E eles não abriram mão, eles se mantiveram firmes. Estavam aqui em Canaã 10 anos, logo na primeira leva que eles estiveram aqui, 10 anos se passaram, Abraão podia ter mandado Sarai embora, né? Quando era Sarai ainda, podia ter mandado ela embora, mas não, ele manteve-se com ela. Olha que amor maravilhoso, coisa linda. E todos riram com ela. O riso é contagioso. O milagre pessoal se torna testemunho coletivo. O Sefer Yetzirah associa Yitzhak a Sefirah de Givurá, a força interior que transforma o paradoxo em bênção. No Tania, o Alter Rebbe explica que a alegria autêntica, né, é a força que vence a frieza espiritual. Assim, o nascimento, né,
desculpe, de Yitzhak, é renascer da fé, a vitória da esperança sobre o tempo. Então, ali, espiritualmente, a gente não vê só Yitzhak nascendo, mas a gente vê o renascimento de toda uma casa, de toda uma família e a, 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 a reafirmação da fé de dois justos, Avraham e Sará, dois gigantes, patriarca e matriarca, né? Que a gente sabe, né? Uno solo es Adonai, né? E a gente tem dois, né? E a gente tem três que são os patriarcas, e a gente tem quatro que são as matriarcas e assim por diante. Então, assim, é aqui que a gente vê essa coisa grandiosa, né? O renascer da fé desses grandes luminares. A expulsão, então, de Agar e Ismael a essa altura, né? Pois a purificação dos caminhos precisa acontecer e não pode haver disputa, né? Da bênção, né? Quando Sará pede a Hagar e Ismael, né? Que Ismael e Hagar partam, né? Abraão sofre, porque Abraão ama o filho, né, Ismael? Mas o Eterno diz a ele, né? Ouve a voz de Sará, pois em Yitzhak será chamada a tua descendência. E nós temos vários homens de Deus que escrevem sobre a voz de Sará, né? A voz de Sará, né? Baseado em Bereshit 21:12, né? E é interessante que é 21:12. Então é 2:1, 1:2. Então tudo muitos mistérios aqui, mas a gente não vai entrar nesses detalhes, ok? O Zohar interpreta esse episódio como um processo espiritual. Hagar e Ismael representam os impulsos impuros, a energia espiritual que precisa ser refinada e direcionada. E aqui a gente não está falando de impuro de sujeira, de lixo, a gente está falando de impulsos da terra, coisas materiais. Tanto é que quando a gente vai continuando a ler o texto, que Hagar se distancia porque Ismael está morrendo, né? Aquela coisa está se desfalecendo, está ao tempo de desaparecer, o Eterno diz: vai ao moço, porque ele também será uma grande nação e sairão 12 príncipes dele. Assim como de Jacó saem 12 príncipes, de Ismael também. Só que no texto bíblico, Ismael recebe promessas ali da boca de Deus para Hagar, promessas materiais. Não é? Então a ideia é: o material não pode morrer. O espiritual, Yaakov, ele realmente está e deve viver, deve se fortificar, deve ser mais forte do que o material, mas o material também não vai morrer, né? Você vai conviver como um tremendo de um Benoni com os dois lados, o Yetzer Hará e o Yetzer Hatov, né? Não tem para onde correr nesse sentido, né? Então, o Ismael também não vai morrer. O Ismael vai continuar aí, vai continuar vivo. E dele também sairão 12 príncipes, porque assim como de 12 príncipes, 12 tribos em Israel, 12 coisas elevadas, espirituais, né? 12 matrizes da luz divina, também nós temos 12 contrapartes, né? Nós temos 12 outros lados, né? Que são 12 partes aqui de baixo, né? Não de baixo no sentido de baixeza, de imoralidade, não, mas coisas que precisam ser os vasos para que a luz penetre nesses vasos. Assim como esse meu corpo é um vaso e a centelha divina penetra aqui e dá vida, e eu estou aqui, vivo, porque, né, a luz chegou aqui. Né? Então, é a energia espiritual que precisa ser refinada e direcionada está aí na, no, na Hagar, perdão, e no Ismael. A santidade não nega ao mundo, mas o sublima. Guarda essa frase. Eu não vou nem explicá-la para você saborear essa frase. A santidade não nega ao mundo, mas o sublima. O Rebbe, quando estava fazendo esse estudo, eu li sobre isso, o Rebbe explica que Ismael não é rejeitado. Ele é enviado para ser corrigido, pois a Torá mais tarde menciona como alguém que retorna, né, no sepultamento, né, do pai, Bereshit 25:9, né, você vai ver que Ismael retorna. Assim, o afastamento também é um ato de tikkun, de retificação, assim como diz Kohelet, né? Kohelet, capítulo de número 3, né? Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha, eu sou obrigado a ler isso aqui, tá? Uau, isso aqui é um negócio sensacional, sensacional. Kohelet, né? A gente tem Mishlei, mas a gente tem o texto de Kohelet,
Deixa aqui. Yov, Shirashirim, Echa, Kohelet. Passamos Echa, Kohelet. Shalosh. Olha aqui que diz Kohelet. Kohelet está falando. Eu vou ler em português que fica mais fácil, tá? Mas ali, né? Lakol Zman. Há um todo para todo Zman, né? Todo Zman. Ve'et, né? Há um Zman para todo, né? Para todo tempo, para tudo há um tempo, melhor dizendo, né? Lakol Zman, para tudo há um tempo. Então, para tudo existe uma época determinada, para cada acontecimento há um tempo apropriado sobre os céus. E aí a gente fala que o afastamento também é um ato de tikkun, por quê? Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, outro para erradicar o que foi plantado, tempo para exterminar, outro para curar, tempo para destruir, outro para construir, tempo para chorar, outro para sorrir, tempo para lamentar, outro para dançar, tempo para jogar pedras, um outro tempo para juntá-las, tempo para abraçar e outro tempo para afastar-se do abraço, tempo para buscar e tempo para abandonar, tempo para guardar e tempo para jogar fora, tempo para rasgar e tempo para coser, tempo para manter silêncio e tempo para pronunciar-se, tempo para amar e outro para odiar, tempo para a guerra e outro para a paz. Tudo é um tikkun. Tempo de estar junto, tempo de afastar-se. Tudo é um ato de tikkun. Depende se Deus está usando aquele tempo e nós estamos usando ele também para fazer uma correção. O sacrifício de Yitzhak. Depois disso tudo, nós temos um sacrifício de Yitzhak. A entrega total. Por fim, chegamos ao clímax da Parashá, a Akedat Yitzhak, porque a gente sabe que Isaac não foi sacrificado, ele foi amarrado, por isso nós chamamos de Akedat. Akedat Yitzhak, né, a amarração de Yitzhak, diz, Bereshit 22:1, e Deus testou a Abraham. É o 10º teste de Abraão, né? Diz o Pirkei Avot. O Midrash Bereshit Rabbah 56:1 diz que Deus não testou para saber, não é? Ele já sabia. Testou para revelar ao mundo a profundidade da fé de Abraão. O Tania ensina que o amor supremo a Deus é aquele em que a alma se eleva acima de toda recompensa. Serve ao Criador não por bênção, mas por amor absoluto. Ahvá betanugim, né? O amor absoluto. O Rebbe explica que a Akedat, né? Na Akedat, Avraham se eleva do Hesed, bondade, a Givurá, a disciplina. Porque bondade sem disciplina não vai à frente, né? Então nós temos que ter bondade, mas disciplina com bondade. E Yitzhak, o símbolo da força, se eleva ao Bitul, a anulação completa. Olha que interessante. O símbolo da Gvurá, da força, que é o Yitzhak, agora abre mão do seu eu, força, para o Bitul, a anulação total. Até porque nós sabemos que ele já está pelo menos com 37 anos, né? O altar une pai e filho em uma só consciência, a união das forças cósmicas do amor e da reverência. O Zohar, que no que escrevemos, no tomo 1, página 119, diz: o fogo de Abraão se encontrou com o fogo de Yitzhak e deles nasceu a luz da redenção. Né? Então, a Gvurá de um com a anulação, o bitul do outro, né? Hesed, deu origem a isso. Por isso, toda a prece do judaica lembra a Akedat Yitzhak, pois é o arquétipo da entrega da alma. E por fim, concluímos dizendo sobre o motivo geral de Vaierá, quando o céu desce à terra. Toda a Parashá Vaierá é um movimento, né, descendente do divino. Hashem visita Abraham, anjos descem à terra, a justiça celestial desce sobre Sodoma, a promessa divina se cumpre e finalmente o fogo do altar se eleva como um aroma agradável a Hashem. A mensagem é clara e luminosa. O divino não habita nas alturas, ele se revela onde há bondade, fé e entrega. O Rebbe de Lubavitch ensina que Vaierá é o espelho da era messiânica. Quando o homem abrir as suas portas como Abraham, rir com fé como Sará, e interceder como Abraham por Sodoma, e entregar-se como Yitzhak, então, Baruch Hashem, brevemente, que seja
prontamente em nossos dias, a presença divina se revelará plenamente sobre toda a terra. E aí sim, Mashiach não, Mashiach virá. O verdadeiro Mashiach aparecerá e assim nós glorificaremos a Hashem e não precisaremos mais, né, que um ensine o outro, porque o conhecimento eterno se estenderá de mar a mar, né? Se estenderá de ponta a ponta e todos nós conheceremos o eterno. E como diz o profeta Yeshayahu no capítulo 40, verso 5, e será revelada a glória do eterno e toda a carne haverá junto, pois a boca do eterno foi quem disse. Que possamos então viver nosso próprio Vaierá, que o eterno se revele em nossos atos, em nossos lares e em nossos corações. Shabbat Shalom, Mevorar, tudo de bom.